trouxe Bíblia impressa, meus irmãos? Amém. Salmo 126. Queria compartilhar uma palavra com vocês. E eu quero falar hoje quando Deus restaura a nossa história. Salmos 126. É um dos meus salmos prediletos. Todo mundo encontrou? Amém? Você que não encontrou, acompanhe aqui. O texto vai dizer o seguinte: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, meus irmãos? Presta bem atenção, meus irmãos. Existem momentos da nossa vida que parece que nós estamos em um limbo entre aquilo que Deus já fez por nós e aquilo que nós esperamos que o Senhor ainda faça. Parte de nós olha para trás e tem inúmeros motivos para agradecer ao Senhor, os livramentos que o Senhor já nos deu. Tem gente aqui que já era para estar morto, tem gente aqui que era para estar preso. Quantos livramentos no trânsito o Senhor já nos deu? Irmãos, nós olhamos para trás e nós percebemos quantas respostas o Senhor já nos deu, quantas portas abertas, irmãos, quantos milagres nós já experimentamos no Senhor, e nós olhamos para tudo isso e nós reconhecemos, e nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Mas parte de nós também olha para o nosso presente, e ainda nós percebemos algumas áreas secas da nossa vida, lágrimas não respondidas, sementes que parecem que os seus frutos ainda não produziram. E o Salmo 126, ele nasce neste intervalo, irmãos, entre a gratidão daquilo que Deus já fez e a expectativa daquilo que Deus fará. Salmo 126 é um dos salmos que nós chamamos de cânticos da peregrinação. O que é isso, pastor? É um dos salmos que o povo de Israel cantava durante as suas festas de comemoração. E esse salmo aqui, tudo leva a crer que o momento que ele é escrito retrata o momento em que o povo está saindo do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Então esse povo, ele está experimentando um grande livramento da parte de Deus. Porém, irmãos, o processo não estava completamente ainda concluído. Eles tinham liberdade, mas agora eles têm um árduo trabalho de voltar, de restaurar os muros, o templo. Então eles têm motivos para celebrar o Senhor, mas eles ainda têm motivo para clamar ao Senhor. O cativeiro de 70 anos havia terminado, mas a reconstrução estava só começando. Este é o movimento do Salmo. Ele começa como uma lembrança, ele transforma a lembrança em uma oração, e ele termina com uma promessa. A fé se lembra daquilo que Deus fez, irmãos. Ela clama pelo que ainda precisa ser restaurado, e ela continua semeando à espera da colheita. E aí eu quero ir com você de modo processual, porque o verso 1 e o verso 2 vai dizer o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Irmãos, a fé madura precisa se lembrar daquilo que Deus já fez por nós, e esse povo está lembrando. A restauração aqui foi tão extraordinária que o povo tem dificuldade em acreditar que isso estava acontecendo, e eles chegaram à seguinte conclusão: isso aqui parece um sonho.
Parece um sonho. Por quê? Porque durante anos, 70 anos, eles olhavam e pensavam em Sião só como um desejo, só como histórias contadas. Jerusalém estava distante, irmãos, o templo destruído, o povo agora cativo em Babilônia. Você vai ler no Salmo 137, que um dia eles estavam sentados à margem do rio da Babilônia, chorando. Por quê? Porque eles se lembraram de Sião. E agora o Salmo 126, irmãos, a boca que estava sendo silenciada pelo sofrimento, volta a se encher de riso. O lamento do Salmo de 137 encontra a resposta no júbilo do Salmo 126. Só que o texto, irmãos, ele faz questão de apresentar a restauração como única e exclusivamente ação do Senhor. Não foi organização do povo, não tem a ver com os decretos, não tem a ver com a política. O sujeito da restauração é o próprio Deus. E por isso eles fizeram questão de dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o povo voltou, mas foi Deus que tornou isso possível, irmãos. Reis participaram, decretos foram assinados, mas o salmista reconhece a mão do Senhor que nos conduziu para esse momento. E a restauração, ela se tornou pública. O salmista está dizendo: até nas outras nações chegaram o WhatsApp. Do que? Daquilo que Deus fez por nós. Até aqueles que não pertenciam à aliança, eles estão reconhecendo: gente, o Deus da nação de Israel fez algo glorioso por esse povo. E como é que o povo responde? O povo responde o seguinte: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Primeiro, as nações estão dizendo: Deus fez por eles. Agora o povo reconhece: Deus fez por nós. Então presta bem atenção, irmãos. A fé bíblica, a fé madura, ela não vive só em busca de novas experiências. A fé madura, ela também se fortalece, irmãos, pela interpretação correta de experiências passadas. O povo, ele precisa aprender a olhar para trás, irmãos, e reconhecer quem é que nos trouxe até aqui, irmãos. E talvez tenha áreas da sua vida incompletas, normal, mas mesmo assim, você não deve permitir que aquilo que ainda não aconteceu na sua vida apague aquilo que Deus já fez na sua vida, irmãos. Você pode ter orações que ainda não foram respondidas pelo Senhor, mas você tem inúmeras orações que já foram respondidas. Amém, meus irmãos? E você não pode se esquecer disso. Então a memória da graça, irmãos, ela não elimina os problemas do presente, mas ela impede, irmãos, que eles sejam interpretados como se Deus nunca tivesse agido. É por isso que Lamentações capítulo 3, verso 21 vai dizer: eu quero trazer à memória. O quê? Aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque quando eu recordo daquilo que Deus já fez, me dá esperança para entender que Deus pode fazer de novo. O mesmo Deus que operou é o mesmo Deus que opera hoje. E quando Jeremias escreve isso aqui, meus irmãos, ele está contemplando Jerusalém destruída. Então quando ele diz isso aqui, ele não está negando a dor do presente, não, irmãos, mas ele está contemplando, e por isso ele quer trazer à memória: Deus pode fazer de novo. Irmãos, então presta bem atenção. Lembrar do passado, e nós precisamos fazer isso essa noite, não significa negar o nosso presente, porque o mesmo povo que celebra a restauração, eles reconhecem: nós ainda precisamos de restauração. Senhor, nós somos gratos, o Senhor restaurou a nossa sorte, mas Deus, a restauração ainda não terminou. Nós precisamos, Senhor. E é isso que o verso 4 vai dizer. O verso 4 vai dizer o seguinte: restaura, Senhor. Restaura o quê? Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Olha aqui para mim, nada na Bíblia está ali por acaso. Nada. Irmãos, presta bem atenção. Esse versículo, ele vai criar para a gente aqui uma tensão importante. Porque se Deus já havia restaurado a sorte de Sião, por que é que o povo está pedindo restauração?
Por quê? Porque a obra de Deus havia começado, mas ela ainda não estava completa, irmãos. Eles haviam retornado para a terra, só que o cenário agora é cidade destruída, campos abandonados, o templo destruído. A libertação do cativeiro não significava que todos os efeitos do cativeiro haviam desaparecido. E essa é a realidade da minha vida e da sua, meu irmão. Nós fomos reconciliados com Deus, mas nós ainda estamos sendo transformados todos os dias. Nós recebemos uma nova identidade no Senhor, irmãos. Aqueles que estão em Cristo são o que, irmãos? Nova criação. Mas a nossa mente, irmãos, ainda precisa ser renovada todos os dias. Lutero, certa vez, ele disse: quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem havia morrido no batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Essa é a minha realidade e a sua, irmãos. Você pode ter entregado a vida para o Senhor, você pode frequentar culto todo domingo, mas tem dia que você continua errando. Tem dia que você se vê cometendo os mesmos pecados que você fala assim: poxa vida, eu pensei que eu já havia vencido esse pecado, Senhor. Você foi liberto do domínio do pecado, mas você continua lutando contra a presença do pecado. É por isso que o mesmo povo que olha para o passado, vê a intervenção de Deus e agradece, ele olha para o presente e fala: Senhor, restaura por completo, Senhor. Nós não iremos ficar acomodados. O que o Senhor fez no passado nos dá fundamento para a gente orar. O Senhor pode fazer de novo. E aí, qual que é a linguagem que o salmista vai usar? Senhor, faz de novo. Como que? Como as torrentes do Neguebe. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque é um rio no meio do deserto que fica seco durante anos. E de repente, irmãos, em uma tempestade de chuvas, os leitos são cheios. E de repente aquilo que ficou seco por anos é inundado por água e ninguém consegue explicar. E eles precisam olhar para isso e reconhecer: só Deus poderia fazer isso. O que o salmista está dizendo é: Senhor, faça na nossa vida como o Senhor faz no Neguebe. De repente muda a nossa história, Senhor. Há muitos anos nós estamos como leitos secos. Há 70 anos vivendo em Babilônia, Senhor, mas como o Senhor faz com as torrentes do Neguebe, muda a nossa vida de repente, Senhor. O de repente sempre esteve, irmãos, na Bíblia. Atos, a Bíblia vai dizer que 120 pessoas estavam no cenáculo. Eles não estavam em uma conferência, eles não estavam em um ajuntamento, irmãos, com muita teologia, com o maior mestre daqueles dias. Eles não estavam com o maior cantor gospel daqueles dias. Eles estavam fazendo o quê? Assentados. Isso ensina para mim e para você que o de repente de Deus não tem a ver com a sua performance. O de repente de Deus tem a ver com a própria ação do Espírito. O que eles estão pedindo é: Senhor, não tem a ver com a gente, porque a gente é ruim, mas que o de repente do Senhor nos alcance qualquer dia desse, Senhor. Senhor, como as torrentes do Neguebe, restaura a nossa vida. Irmãos, o de repente do Senhor, ele aconteceu em vários momentos na Escritura. E é por isso que o salmista está orando: Senhor, visita novamente aquilo que ficou seco, Senhor. Existem restaurações na nossa vida, irmãos, que elas parecem uma construção lenta. Tem alguém aqui, alguma mãe que ora por um filho há mais de 10 anos aqui? Irmãos, parece que tu ora e fala assim: Senhor, quando é que o Senhor vai ouvir minha oração? Quanto mais eu oro, parece que esse menino piora mais, Senhor. Irmãos, existem restaurações que elas são lentas. A palavra que eu tenho para você é: suporta, meu irmão. Suporta. O Senhor continua ouvindo a sua oração. Mas tem outras restaurações, irmãos, que elas se parecem com as torrentes do Neguebe. Elas chegam de maneira repentina, amigo. E elas alteram a nossa vida por completo, irmãos. E aí o salmista nos ensina a não confundir a estação seca com o abandono de Deus.
O fato de você estar passando por uma estação seca não significa que Deus abandonou você. Não significa. Permaneça, seja fiel. É nesse caminho, é nesse leito que o de repente do Senhor acontece, que as águas do Senhor podem passar. Então talvez existem áreas na sua vida que você possa dizer nessa noite aqui: Deus já fez grandes coisas por mim, pastor. Entretanto, talvez tenha algumas áreas na sua vida que a sua oração continua sendo essa: Senhor, restaura, Senhor. E isso não é ingratidão, meu irmão. Isso é uma fé madura. Porque a fé madura é aquela que lembra daquilo que Deus já fez e é grato por isso, mas é uma fé que não se acomoda àquilo que Deus já fez. É uma fé que continua orando: Senhor, faz de novo nesse tempo, Senhor. Eu gosto da postura de Gideão em Juízes capítulo 6, verso 13. Deus encontra um homem amedrontado, e nesse diálogo do céu com a terra, Gideão vai dizer o seguinte: Deus, eu sempre ouvi as histórias através dos meus antepassados, do Deus que tirou os nossos antepassados do Egito, que abriu o mar vermelho, que mandou o maná. Senhor, onde está o Deus dos nossos pais, Senhor? Faz de novo, faz nos nossos dias, Senhor. Irmãos, eu amo essa pergunta, porque é essa pergunta que provoca o céu. E a resposta do céu agora para Gideão é: Gideão, eu vou fazer no seu tempo aquilo que você está clamando. Só que é o seguinte, eu te convido a participar daquilo que eu vou fazer. Não fica só nesse lugar de reclamar daquilo que o Senhor já fez. Você também precisa se comprometer com aquilo que eu vou fazer para esse tempo. Irmãos, então depois de olhar para trás com gratidão, ir para cima com oração, porque essa deve ser a nossa postura. Eu olho para trás, para tudo que Deus já fez com gratidão, e eu continuo olhando para cima com oração. O Salmo nos ensina como é que nós devemos viver, enquanto a restauração ainda não chegou. Olha o verso 5 e o verso 6, irmãos, o que a Bíblia vai dizer? Tem como projetar? Eu gosto desses. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é poesia. Aqueles que semeiam, com o que, gente? Com lágrimas, colherão com o que? Cânticos de alegria. Isso aqui é glorioso. Irmãos, o salmista não está apenas dizendo que alguém está chorando. Não. Ele está dizendo que alguém está semeando enquanto chora. E isso nos confronta, irmãos. Os salmos faz questão de dizer: tem lágrima. É tempo de lágrima, é tempo de choro, mas o choro não pode produzir paralisia. Os salmos, ele não nega a dor, irmãos, mas ele se nega a entregar para a dor o governo da sua vida. Tu vai passar pelo dia mal na sua vida? Vai. Nós terminamos de orar pela pastora Val, nossa pastora aqui, diagnosticada com câncer. E conversando com ela, e é como que é bom você ver isso na sua jornada de fé. Irmãos, a dor, o dia mal vai bater na nossa porta, e tu vai chorar, tu é gente, e está tudo certo. Mas a Bíblia se nega a entregar para as nossas dores, para a nossa alma, para o nosso choro, o governo da nossa vida. O que o Salmo está propondo aqui, irmãos, é uma diferença entre chorar e desistir. Porque tem gente que quando o dia mal bate na porta, o que é que faz? Se tranca dentro de casa. Ó céus, ó vida, tudo para mim é mais difícil. Vou sair da igreja. Pô, Deus se esqueceu de mim. Não, irmãos, essa não é a postura de uma fé madura. A postura de uma fé madura é: se o dia mal bateu na sua porta, chora. Tu é gente, mas enquanto você chora, você caminha e semeia. Por quê? Porque quem se dispõe a semear enquanto chora, voltará colhendo com alegria, irmãos. Essa é a dinâmica de uma fé madura, amigo. Não nega a vida, mas não entrega o governo da vida para as lágrimas. Irmãos, tem pessoas que choram enquanto permanecem fiéis. Tem pessoas que choram enquanto oram. Tem pessoas chorando e cuidando da família, chorando e honrando os compromissos.
A lágrima não anula a sua responsabilidade de continuar caminhando, irmãos. Isso não torna você insensível, amigo. Isso apenas está dizendo que a dor não vai determinar o seu nível de obediência. Porque senão, nós seríamos como aqueles que só iríamos obedecer ao Senhor no dia bom. Fui promovido, eu caminho. Estou com grana, eu oferto. Boa notícia, estou aqui disponível para alguém. Não, irmãos. No dia bom, no dia mau, Cristo continua sendo digno da nossa adoração. Não tem a ver com as circunstâncias. Amém, meus irmãos? E quando o salmista fala de semente, tem um peso muito diferente para mim e para você no século 21. Semente naquele tempo era precioso, irmãos. Por quê? Porque em período de escassez, você lançar um grão na terra, significa você abrir mão de algo que poderia ser comido imediatamente. O agricultor que estava enterrando no solo aquilo que estava nas mãos de modo palpável, ele está, irmãos, lançando no futuro uma mensagem claríssima: eu continuo dependendo do Senhor. Semear envolve confiança, irmãos. Quem perdoa quando está ainda ferido, está semeando, cara. Quem continua ensinando o filho, mesmo sem enxergar nenhuma mudança, está semeando. As mães que estão orando pelos filhos, que ainda não estão enxergando mudança, continuam semeando. Continua semeando, irmãos. E presta bem atenção, o texto não nos ensina que a lágrima é a semente. O texto ele ensina, irmãos, que tem uma semente que ela precisa continuar sendo lançada, mesmo quando os olhos estão cheios de lágrimas. E isso também não significa, presta bem atenção, que toda semeadura vai produzir exatamente o resultado que você imagina. Presta bem atenção, nem toda oração por cura gera cura. Alguém aqui já orou por cura, por alguém que estava enfermo? Mantenha a mão erguida, por favor. Alguém que você orou, não foi curado? Alguém aqui já foi em um velório e orou para o defunto ressuscitar? Eu já, mano. Uma das melhores orações que eu já fiz na minha vida. Ele está morto até hoje. Nem toda oração, amigo, será respondida. O texto não está dizendo isso, irmãos. Nem todo relacionamento será restaurado, irmãos. Nem toda perda vai ser revestida de maneira inesperada. Não, irmãos. Mas a nossa esperança, amigo, presta bem atenção, não está na forma pelo qual as lágrimas obrigam Deus a realizar nossos desejos. Não, irmãos. A nossa esperança está no Deus que conduz a nossa história. Essa é a nossa esperança. Conduz a nossa história para uma colheita momentânea? Não. Colheitas momentâneas são presentes do Senhor. Mas a nossa esperança está em um Deus que conduz a nossa história, irmãos, para uma restauração definitiva. Nenhuma fidelidade praticada em Cristo será inútil. Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 6, verso 9, Paulo vai dizer, tem como projetar aqui? Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Ah, pastor, mas foi ingrato comigo. Paulo está dizendo o quê? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, não é no seu tempo. A vida não anda no seu ritmo. Jesus não é o seu garçom. Jesus não tem obrigação com a sua felicidade. No tempo próprio, nós teremos o quê? Nós colheremos. Se o quê? Se não desistimos. Continua fazendo bem, meus amigos. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, foi ingrato. Bem-vindo ao mundo. Pastor, eu ajudei e falaram mal de mim. A vida é assim. Você não faz o bem esperando reciprocidade. Você faz o bem porque é o mandamento do Senhor. Por isso. Amém, meus irmãos? Então presta bem atenção, o tempo da semeadura e o tempo da colheita, eles não são controlados pelo agricultor.
Entre a semente que é plantada e a colheita, amigo, tem uma espera silenciosa. A semente desaparece na terra, e durante um tempo o semeador, ele olha para aquilo ali e fala assim: cara, não está acontecendo nada. Mas não é porque você não está vendo evidências reais que Deus não esteja trabalhando nas sementes que você tem plantado. Quero declarar uma palavra sobre você, amém? Quem que é pai e mãe? Tem sementes que você vai lançar, que é os seus filhos que vão colher. Nem são para você, são para o seu filho. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, irmãos. Portanto, o que? Meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e o que mais? Inabaláveis. Sejam sempre o que? Dedicados. Dedicados o que, irmãos? A obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Irmãos, é no outro, é no reconhecimento do pastor? Não, amigo, é no Senhor. O nosso trabalho não é inútil. Nós continuamos fazendo para quem? Para o Senhor. Para o Senhor. Então, no Senhor, o seu trabalho não está sendo inútil. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Continua firme. Continua servindo, irmãos. Continua orando. Continua semeando. No Senhor, o seu trabalho não é inútil, não, irmãos. Não é inútil. Então, presta bem atenção. A nossa esperança de colheita não está no princípio da agricultura. Não está, porque senão seria mais ou menos assim: ofertei um carro, ofertei um Corolla 2000, vou ganhar uma Hilux 2020, paguei um hambúrguer depois do culto, vou ganhar um coco bambu, dei uma Havaiana, vou ganhar um Nike. Não, amigo, não. Irmãos, presta bem atenção. A nossa esperança de colheita não está no princípio da agricultura. Não está. A nossa esperança de colheita, irmãos, está em alguém, em uma pessoa, que entrou na terra, que atravessou a morte, e que ressuscitou, amigo, como início de uma nova criação. Amigo, nós iniciamos esse bate-papo dizendo: gente, olhem para trás, lembrem-se daquilo que Deus já fez por vocês, sejam gratos, amém? Mas olhem para o hoje, percebam aquilo que ainda falta e orem, porque o mesmo Deus que fez continua fazendo. Mas tudo isso é temporal, irmãos, e o princípio, a nossa esperança, não está no princípio da agricultura, amigo, não está, irmãos. O princípio da nossa esperança, irmãos, está no nosso Senhor. João capítulo 12, verso 24, irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer: em verdade lhes digo que, se o grão de trigo, se o que, gente? Grão de trigo, não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus não está falando de uma colheita de soja. Jesus está falando da própria morte dele. A nossa esperança, irmãos, a nossa esperança sobre continuar semeando está nesse princípio, amigo. Jesus não está apenas falando sobre perseverança, irmãos. Jesus, ele está anunciando aqui a sua própria morte. Irmãos, Cristo é o verdadeiro semeador que sai carregando a semente, irmãos. E isso é glorioso nas Escrituras. Quando você vai ver o livro de Marcos é composto por 16 capítulos. Um terço, seis capítulos, Marcos ele destina a narrar a última semana de Jesus. Me parece que a última semana de Jesus tem um peso muito grande. E é dentro desse contexto que Jesus ele está dizendo, irmãos, que se o grão de trigo permanecer só, não dará fruto nenhum. Mas se ele entrar na terra e se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos.
Irmãos, a última semana de Jesus consistia em entrar em Jerusalém, sabendo que seria rejeitado, amigo. Chorou, sofreu, foi traído. Por quem? Pelo próprio amigo. Irmãos, entregou a sua própria vida, porque ninguém tira a vida dele, ele mesmo a entrega. Na cruz, irmãos, o grão de trigo caiu na terra. E naquele momento todo mundo olha para Jesus sendo crucificado e pensa: gente, está perdido. E aí o que é que acontece? José de Arimateia pede permissão e o corpo de Jesus é retirado da cruz. Ele é colocado onde? Em um sepulcro. A pedra é fechada. Os discípulos voltam para casa desesperados. E eles pensaram: a história terminou. Lucas 24 vai dizer que 2 discípulos voltaram para Emaús, ou seja, para a sua vida comum. E isso foi sexta-feira, irmãos. O sábado foi de silêncio. Não teve nenhuma resposta. Penso eu que o sábado para os discípulos ele deve ter durado pelo menos 2.400 horas. Nem toda a semeadura é respondida no seu tempo, irmãos. E o silêncio de Deus às vezes nos incomoda muito, porque nós queremos um Deus que reage ao nosso tempo. Irmãos, mas no terceiro dia a Bíblia vai dizer que o grão que caiu na terra ressuscitou. Que Cristo, amigo, ele voltou trazendo consigo os primeiros frutos da humanidade. A ressurreição de Jesus, irmãos, é a declaração de que a semeadura não termina no sepulcro, irmãos. A morte não terá a última palavra, amigo. As lágrimas, irmãos, não serão eternas. O sofrimento, amigo, não vai definir o capítulo final daqueles que creem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não vai, irmãos. Então é por causa de Cristo, irmãos, que nós podemos semear. Como? Sem exigir nenhum resultado imediato, amigo. Porque a nossa fidelidade, irmãos, não está apoiada naquilo que nós conseguimos enxergar, irmãos. Não está, irmãos. Mas naquilo que Deus já realizou, amigo. Na morte do Filho, na ressurreição do Filho, irmãos. Então presta bem atenção, mesmo quando a colheita não chega da maneira esperada na sua vida, irmãos, a viva esperança que Tito vai dizer, é que vai chegar um dia, irmãos, que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu vim aqui te encorajar, mesmo chorando, semear. Mas eu quero ser muito transparente com você. Nem toda semeadura você vai colher nesse tempo. Mas vai chegar um dia, meu amigo. Vai chegar um dia. E é para essa colheita que nós estamos semeando. Irmãos, toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor, amigo. Não haverá mais luto. Não haverá mais morte, irmãos. A restauração que começou em Cristo será completada em nós, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, irmãos. Paulo vai dizer o seguinte: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. Olha aqui a linguagem de agricultura, as primícias entre aqueles que dormiram. Irmãos, Cristo não ressuscitou para demonstrar que Ele venceu a morte, não, irmãos. Paulo está chamando Cristo de as primícias dos que dormem. Primícia eram os primeiros frutos apresentados a Deus. E o que é que o primeiro fruto, ele anuncia? Que o restante da colheita está a caminho. Então quando Cristo ressuscita, irmãos, o Senhor está dizendo: eu sou apenas a primícia de um tanto de gente que vai ressuscitar no último dia. É por isso que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. É por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que quem espera somente dessa vida, é muito miserável. Eu oro para que o Senhor, Ele encontre você com muitas colheitas, irmãos. Eu oro que o Senhor, Ele encontre você com muitos milagres. Mas se porventura, irmãos, isso não acontecer,
eu tenho plena convicção, tudo que nós estamos fazendo no nosso Senhor não será em vão. Não será em vão. Nós estamos gastando a nossa vida para um encontro, amigo. E a nossa grande recompensa, a nossa grande colheita, irmãos, é nos encontrarmos com o nosso Senhor. O Salmo 126, irmãos, ele nos ensina a viver entre a restauração daquilo que nós já experimentamos e entre a expectativa daquilo que nós esperamos. Então, quando nós olhamos para trás, nós confessamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós temos motivos para orar isso nessa noite, irmãos. E eu sempre digo isso: talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas você tem tudo o que você precisa. Então seja grato ao Senhor nessa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas o Salmo 126, ele também nos obriga a olhar para áreas secas da nossa vida. E fazer o que? Orar. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Irmãos, quando nós olhamos para a terra que ainda não produziu fruto, esse salmo nos encoraja: continua semeando, mesmo que seja com lágrimas. E aí, talvez você que está aqui me ouvindo nessa noite, talvez você esteja vivendo um desses movimentos. Alguns aqui nessa noite precisam recuperar a memória e reconhecer o que Deus já fez. Talvez alguns aqui precisam voltar a clamar. Volta a orar, minha irmã. Volta a orar. O Senhor continua ouvindo a sua oração. O de repente do Senhor pode encontrar você. Talvez alguns aqui, meus irmãos, chegaram aqui cansados, chorando, pensando em abandonar a semente. Mas a palavra do Senhor não promete que tudo vai acontecer imediatamente, nem exatamente da maneira que nós imaginamos. Mas o texto de hoje nos chama a confiar no caráter de Deus. Ah, pastor, estou chorando, está sendo uma estação difícil. Continua semeando. Continua semeando. Continua orando pelos seus filhos. Continua cuidando do seu casamento. Continue servindo a igreja. Continue sendo fiel quando ninguém está vendo. Continue colocando semente na terra, irmão. Como eu gosto, amigo. E aqui já passou o momento da oferta, eu posso falar com muita tranquilidade. Como eu gosto de lançar as minhas sementes quando ninguém está vendo. Irmãos, meus irmãos, se a gente entender a dádiva que é você poder ser um instrumento do Senhor de liberalidade e generosidade, amigo. É por isso que eu sempre aconselho: quem aqui tem carro? Amigo, eu sei que tudo hoje é Pix, mas cara, troca, coloca nota de 2, de 5, de 10, deixa dentro do seu carro, irmão. Sempre vai ter alguém pedindo. Não merece, pastor, vai usar droga, vai beber. Não, amigo, não é para você dar quem merece, é para você dar quem pede, irmãos. Continua semeando, amigo. Semeie, irmãos. Irmãos, uma das maiores dádivas que o Senhor nos dá é semear. Porque no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Irmãos, uma das melhores coisas da vida é você semear em quem não tem nada para te retribuir. Isso é maravilhoso, isso é libertador, porque você não cria expectativa de receber alguma coisa em troca. Tu não cria expectativa. Semeia, irmãos. Semeia, cara. A nossa esperança, irmãos, não está apenas na possibilidade. Pastor, quando a circunstância melhorar, eu vou semear. Não, irmãos. A nossa esperança está em Cristo, o grão que caiu na terra, que morreu e que ressuscitou. A ressurreição do Senhor é a nossa garantia, amigo. A morte não vai ter a última palavra sobre nós. As lágrimas, amigo, não serão eternas, e nenhuma fidelidade vivida no Senhor vai ser desperdiçada. Queria te convidar a ficar de pé, irmão. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gosto de Isaías capítulo 35, verso 10, irmãos. Porque Isaías, ele viu antecipadamente o dia da colheita definitiva. Isaías capítulo 35, verso 10. Isaías está dizendo:
os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna lhes coroará a cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Irmãos, você ainda vai chorar? Vai, amigo, nós ainda estamos no caminho. E enquanto você chora, tu faz o quê? Semeia. Semeia, irmãos. Você ainda está em processo de semeadura. Tem área seca da sua vida? Semeia, amigo. Semeia. Mas vai chegar um dia, meus irmãos. Vai chegar um dia que nós vamos terminar como o Salmo 126, verso 6. E eu queria ler para a gente orar. Aquele que sai o que, irmãos? Chorando. Enquanto lança o que? Voltará com cantos de alegria, irmãos. Trazendo o que, irmãos? Os seus feixes. Esse é o retorno, irmãos, para quem mesmo chorando se dispõe a semear. Vamos orar, meus irmãos. Queria te convidar, fechar os teus olhos por um instante. E eu queria te convidar, irmãos, a sua oração a 2 movimentos. Primeiro, lembre de tudo que Deus já fez na sua vida, seja grato. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas eu também queria te encorajar a olhar para áreas da sua vida e reconhecer: Senhor, eu ainda preciso de restauração nessas áreas. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Senhor, se porventura tiver familiares, será que a gente podia dar as mãos aí, enquanto famílias? Vamos orar juntos, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Jesus, como nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque a nossa oração ela é tão condicionada a pedir, que nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso, Senhor, nós queremos orar o texto que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, nos ajude a recordar de tudo que o Senhor já fez por nós. Quantas provisões, quantos livramentos, quanto cuidado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a lembrar daquele que nos trouxe até o dia de hoje.
nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu amor, Senhor. Parte de nós quer te agradecer por aquilo que o Senhor já fez, mas parte de nós essa noite, Senhor, quer olhar para a nossa vida atual, Senhor, e quer colocar diante do Senhor áreas da nossa vida que ainda precisa de restauração, não como ingratidão, Senhor, mas como fundamento e entendimento de que se o Senhor fez, o Senhor pode fazer de novo. De repente, Senhor, como as torrentes do Negueb, que o Senhor possa nos encontrar nessa noite. De repente, Senhor, que o milagre possa nos alcançar, que a cura nos alcance, que a provisão nos alcance, que uma diretiva do Senhor nos alcance. Ah, Senhor, venha sobre nós, não porque nós merecemos, não porque a nossa performance te atrai, mas porque o Senhor continua sendo bom. Nós oramos, Jesus, e nós colocamos diante do Senhor todos os milagres que nós ainda precisamos. Mas nós terminamos essa oração, Senhor, dizendo para o Senhor que mesmo se o dia mal bater a nossa porta e os nossos olhos forem encharcados de lágrimas, a lágrima não vai governar a nossa vida, a dor não vai nos paralisar, Senhor. Nós continuaremos caminhando, chorando e semeando, Senhor, crendo que o Senhor, autor e consumador da nossa fé, é a nossa firme esperança, de que no Senhor nenhum trabalho é em vão, Jesus, de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, de que um dia não haverá mais dor. Ah, como nós ansiamos, Jesus, como nós ansiamos pela grande colheita, Senhor. Nós queremos te agradecer por todas as colheitas que o Senhor vai nos proporcionar, mas a nossa viva esperança está com os olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Não tire os nossos olhos do Senhor. Espírito Santo, nos ajude a manter os olhos em Jesus. Não nos permita esperar somente dessa vida. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome precioso de Cristo Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Sim, Jesus. Mãos, tu tens as minhas mãos no dia Sim, Senhor. bom, no dia mau. Sim. Tu tens o meu coração, tu tens meu coração. Sim. No dia bom, no dia mau. Sim, Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. E o pardal encontrou casa. O pardal encontrou casa. E a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, seus altares. Aleluia. E eu, Senhor, os seus altares. Aleluias. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluias. Meus irmãos, nós vamos orar encerrando esse culto. Lá na cantina me falaram que tem pizza hoje. Então vai lá e lança semente na vida de alguém.
É isso aí. Vai lá e seja generoso com alguém, para a glória do Senhor. Aleluias. Quem que está aqui está fazendo Lidere? Glória a Deus. Nosso primeiro curso de teologia aqui na Morada. Formatura da nossa galera já está quase chegando. Dezembro está logo ali. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós vamos orar. Mas antes eu queria te encorajar. Para você que ainda não leu o novo livro do pastor de vocês, queria dar apenas um testemunho. Fui para os Estados Unidos agora e eu não iria. A minha viagem era na terça e eu decidi no domingo. E a viagem saía de Guarulhos. Como eu não iria, então eu nem comprei o aéreo daqui para Guarulhos. Decidi de última hora, daqui para lá eu fui de ônibus. Enfim, não iria porque estava sem grana. Eu pensei, cara, como eu estou com 3 bagagens para ir, vou levar os livros. Vou ministrar em um lugar, estou indo para um dia de descanso, mas vou ministrar em uma comunidade de fé, vou levar uns livros, e aí o que vender, bênção, e o restante eu vou e oferto para a galera. Levei cerca de 200 livros. Irmãos, ministrei no domingo, os irmãos me pediram para voltar na segunda, e na quinta-feira eu ministrei em uma célula com os irmãos de Cabo Verde, e eu voltei sem nenhum livro, e foi a minha provisão durante as minhas 2 semanas lá. Por que eu estou dizendo isso? Cara, às vezes nós temos aqui dentro de nós, na nossa casa, material que pode edificar a sua vida. E aqui eu não faço só dos meus livros não, tanta coisa legal. Leia, leia. Nós estamos no mês 8. Quem aqui já leu 7 livros esse ano? Vamos orar para a gente não pecar. Senhor, queremos te agradecer por esse culto, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua presença, Senhor. A tua presença não depende da nossa performance. A tua presença não depende do nosso repertório, Senhor. A tua presença não depende das luzes do ambiente em que nós criamos. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Então até o derramar da tua presença é graça do Senhor. Então nós somos gratos pela tua presença essa noite na nossa comunidade de fé, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, nós oramos pela nossa semana. E nós colocamos a nossa semana diante do Senhor. Desenvolve em nós gratidão, Senhor. Tira de nós esse espírito de ingratidão, de reclamar de tudo. Senhor, nos batiza com gratidão. Nos faz enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas ao mesmo tempo nós oramos, Senhor, nos dê clareza para orarmos por áreas que nós ainda precisamos de um milagre. E quando eles acontecerem, nós iremos testemunhar grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado pela vida de cada irmã. Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós ao longo da semana. Eu oro pelas nossas mesas, Senhor. Senhor, que seja um ambiente de comunhão, de discipulado, da graça do Senhor. Que nós possamos crescer enquanto igreja, Senhor. Eu oro por cada ministério, que nós possamos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Que cada irmão, cada irmã que serve nos ministérios dessa casa, Senhor, que sejam recompensados pela boa mão do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós colocamos a nossa semana diante do Senhor. O nosso desejo é que ela seja gloriosa. Mas se porventura algum dia, Senhor, a má notícia vier sobre nós, um dia mau vier sobre nós, nos dê maturidade para passar pelo dia mau, glorificando o teu nome, Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho da glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, nos dê um coração generoso, quebrantado, Senhor. Eu oro por sensibilidade ao teu Espírito Santo. Senhor, não nos deixa, Senhor, nos tornarmos insensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Como o Senhor se manifesta todos os dias e nós não estamos percebendo, Senhor.
nós oramos por um batismo de sensibilidade, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro por aqueles que são empresários, Senhor. Deus, abençoa a empresa dos nossos irmãos, Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, que eles tenham motivos para celebrar, testemunhar o Senhor. Eu oro pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, Senhor. Que tudo que vier acontecer essa semana seja para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O Senhor é bom. Você que ainda não fez a sua inscrição para a conferência, faça. Você que é da casa, não faz sentido a conferência sem você. Que Deus continue te abençoando. Tamo junto.